Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, já preparei a capinha aqui, mas antes deixa eu agradecer a uma inscrita lá de Portugal que deixou um comentário para mim. Muito obrigado, o nome dela é Orminda Ribeiro, diretamente lá de Portugal, o nosso canal chegando em outros países, não é? A gente fica muito feliz, muito obrigado aí por seu carinho. Ela até comentou algo que eu falo nos vídeos, que eu substituo algumas palavras para amenizar o teor do que eu estou dizendo. Então tem algumas palavras que eu não falo, por exemplo, de órgãos sexuais, os nomes. Então eu substituo algumas situações. Aí ela citou bateção de virilha, que ela nunca tinha ouvido falar. A bateção de virilha surgiu por conta de um personagem que tinha na Praça é Nossa, aqui no Brasil, no SBT, onde tinha o Paulinho Gogó, que é do ator, comediante Maurício Manfrini, que é um dos melhores para mim. Inclusive agora ele saiu, já tem um tempo da Praça é Nossa, está em outro canal, fazendo programas humorísticos, e ele falava muito em bater virilha com a nega Juju, que é a esposa do personagem, não é? Então dali surgiu essa ideia de falar bateção de virilha, que significa o que significa, vocês sabem, o casal ir para a cama, fazer aquilo que vocês pensaram. Então ela achou muito engraçado, se inscreveu no canal, mais uma vez, muito obrigado aí a Orminda Ribeiro pelo carinho e pela inscrição, não é? Muito obrigado mesmo. Os dois títulos que eu coloquei na capinha, na verdade são três títulos, não é? O primeiro é: por qual motivo se mostra tantos casos de traição na TV, na mídia em geral? E os outros títulos: a lenda de Lilith e mais casos de traição que eu vou falar aqui para vocês, bem curtos. Eu vou iniciar esse vídeo falando aqui sobre a lenda de Lilith. Para quem não sabe sobre Lilith, eu já falei em alguns outros vídeos, mas a lenda conta que ela foi a primeira mulher a ser criada. Ela foi criada junto de Adão, em pé de igualdade. Só que ela rejeitou Adão como homem, porque ela se encantou pelos anjos caídos. Porque os anjos, diz a lenda, são mais bonitos do que nós seres humanos. E ela se encantou por esses anjos caídos e começou a ter relações com esses anjos caídos. E a lenda fala mais ou menos sobre isso. Quer dizer, Adão não teve sorte, não é? Porque depois, quando Deus, da costela dele, criou a Eva, teve o caso da fruta ou do fruto proibido, onde a serpente faz a cabeça da Eva e ela comete esse ato de traição e os dois acabam expulsos do paraíso. Vocês sabem do que está na Bíblia. E na Bíblia também se fala em Lilith, se é que vocês me entendem, não é? E não se explica o que aconteceu com essa primeira mulher. Foram encontrados pergaminhos posteriormente falando sobre a Bíblia, o Velho Testamento, que ela é bem citada, tem um monte de informações aí, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão descobrir muito sobre essa primeira mulher que se conta nessa lenda. Dizem também que a serpente pode ser a Lilith, querendo prejudicar Adão, já que ela tinha ódio mortal de Adão. Tem partes da lenda que falam também que Adão era a parte da frente e na parte de trás da nuca era um rosto da mulher e atrás o corpo feminino. Os dois eram colados. Tem uma imensa quantidade de lendas com relação a isso, mas esse não é o teor do assunto do nosso vídeo. O que eu quero falar sobre a Lilith é que muito acontece das mulheres se interessarem pela
aparência. Porque, na verdade, as mulheres buscam um homem melhor. Então, cada vez mais você, como homem, tem que se valorizar, tem que investir em si, para que você seja esse homem melhor que as mulheres esperam. Então, por conta disso, alguns homens relaxam e acham que já estão comprometidos com alguém, já estão casados, aí começam a relaxar, engordar, envelhecer, e as mulheres passam a se interessar por outro que é mais interessante do que o companheiro. Estão entendendo? Eu acho que essas lendas e esses mitos, eles representam a natureza da raça humana, os comportamentos da raça humana. Então você pode observar que em vários livros durante a história são contadas coisas que acontecem que ainda hoje se repetem. E eu estou falando do comportamento das pessoas. Não estou falando de tecnologia, de previsões, de contos de fada. Eu estou falando do comportamento das pessoas, que durante a história sempre aconteceu esse tipo de coisa que está acontecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas na época áurea do Império Romano, os mais velhos, os homens mais velhos, eles tinham pupilos. E esses pupilos, eles ensinavam coisas a esses pupilos, inclusive a bateção de virilha. Eu já escutei história que esses pupilos às vezes serviam para esses homens mais velhos como mulheres, ou às vezes serviam como homens. O homem mais velho era chegado também numa refeição com bastante caloria, não é? Salsicha com ovos, se é que vocês me entendem. Então, essas coisas sempre aconteceram durante a história, porque se trata de comportamento da raça humana. É sobre isso que nós vamos falar aqui. O outro título que eu citei, por qual motivo se mostra tantos casos de traição na TV, na mídia, onde você vai? Eu tenho visto muitos programas em TVs abertas e TVs fechadas abordando casos de traição. Agora eu vou explicar para vocês por que tem tantos casos de traição na mídia. Isso tem por alguns motivos. Um dos motivos é para mostrar para as mulheres que é normal trair. Eles querem normalizar a traição. Às vezes a pessoa tem desejos, tem vontade de trair, mas não trai porque sabe que é errado. Mas a TV, quando aborda isso, é abordado de uma forma onde culpa às vezes o traído, fazendo com que a mulher experimente outras coisas porque ela tem direitos. Porque o homem traiu a vida toda, então a mulher também pode trair. Eles deveriam falar como eu falo aqui para vocês, que a traição ela é errada, seja por parte do homem ou por parte da mulher. A traição é errada. É errado você trair. Uma outra situação, eu percebo que mostram que os homens que são traídos são aqueles certinhos e que os errados são mais atraentes para as mulheres, reforçando que as mulheres têm que ir atrás daqueles homens errados, porque os bonzinhos são errados, são sem sal. É isso que demonstram também. Por quê? Porque o objetivo é destruir a família. E as pessoas só se darão conta no futuro, porque muitos homens estão fugindo de relacionamentos por conta disso, porque sabe que a mídia está induzindo as mulheres a trair. Já não bastasse as amigas induzindo as mulheres a trair, ainda temos a mídia, o sistema reforçando isso. E eu volto a dizer, é totalmente errado. E tudo que a gente faz tem consequências. Eu já falei aqui, coisas erradas que fazemos têm consequências ruins, coisas boas que fazemos têm consequências boas. É basicamente isso. Eu separei aqui alguns casos
de traição para falar para vocês e tem muito a ver com as coisas que eu digo aqui. Como um casal tem que se comportar. E quando não se comportam da forma correta, acontecem essas coisas. Tinha um casal da igreja jovem, estavam namorando há pouco mais de um ano, só que a garota já teve um namorado antes, que frequentava a mesma igreja, só que ele traiu ela e tal, e ela decidiu terminar o namoro com esse namorado. Mas ela gostava muito. Aconteceu a possibilidade dela ser convidada a ir visitar uma outra igreja da mesma religião dela. E ela comentou com o namorado, olha, tal dia eu não posso ir porque eu vou estar trabalhando, tal dia eu posso, tal dia eu posso e tal dia eu posso. Só que ela, sabendo que o ex-namorado dela estaria lá, ela achou melhor ir num dia que o namorado atual dela não pudesse ir, porque ela tinha medo dos dois brigarem. Isso foi o que ela falou. Ela pegou e foi assim mesmo o namorado atual dizendo para ela não ir sem ele. Ele disse que ele não iria brigar, que ele não iria fazer escândalos, mas ela não quis, ela preferiu evitar isso. Nisso que ela foi, ele ligou para uma prima dele, que era namorada do pastor da outra igreja, e ele avisou ela que a namorada dele iria. E a prima dele sabia quem era a namorada. E essa prima dele ficou de olho nela. Ela entrou na igreja com as amigas e tudo, aquela risadinha, né? Aqueles papinhos. E foi rolando a oração, o culto, né? Só que num determinado momento, o ex dela se aproximou, ficou ao lado dela, conversando com ela e chamou ela para sair dali. Nisso que eles foram saindo, a prima dele já veio gravando com o celular. Eles foram para um local assim mais particular, ali mesmo na igreja, e começaram a se beijar. E a prima dele filmando tudo. E eles se beijando, um tempão se beijando, e a reunião evangélica estava rolando e os dois ali se beijando. Num determinado momento, a prima dele continuou segurando o celular, mas ficou numa posição onde não veriam que ela estava vendo. Aí ela só percebeu a caminhada do casal, vindo, voltando para a área que estavam todos, e na filmagem você via perfeitamente o rosto dos dois. Ela pegou essa filmagem e enviou para o primo dela. O primo dela, de imediato, pegou as imagens, enviou para os pais dela, para a família dela e para todos que ele tinha o telefone que eram da igreja deles. E ele ficou tentando ligar para ela, mas ela não atendia o celular. Quando ela foi saindo da igreja, que ela viu várias ligações dele perdidas e várias mensagens dele pelo WhatsApp dizendo que queria falar com ela foi e retornou a ligação para ele. Ela foi e perguntou, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim para ela, valeu a pena o que você fez? Aí ela disse, como assim? Eu não fiz nada. Não, você não foi aí para a oração na outra igreja? Sim, eu vim orar aqui. Aí ele disse, eu vou te mandar um vídeo pelo WhatsApp e você me diz se valeu a pena o beijo que você deu no seu ex. Ele foi, desligou o telefone e mandou o vídeo para ela. Ela começou a chorar, entrou em desespero, os pais dela ligando para ela para saber o que tinha acontecido, e ela passou a maior humilhação da vida dela, porque na igreja ela ficou mal falada, ela saiu da igreja, nessa igreja que ela cometeu o ato, todos ficaram sabendo também, porque a mulher do pastor era a prima do rapaz. O outro rapaz ficou envergonhado também, se afastou da igreja e também não quis assumir relacionamento com ela. E ele tinha uma namorada também, que, é claro, recebeu também o vídeo, porque a esposa do pastor tinha contato com a namorada dele, a namorada atual. E todos passaram uma grande vergonha. Eu acredito que esse rapaz aqui que foi enganado, que foi traído, ele teve uma salvação. Eu acho que ele foi salvo de casar com uma mulher desse tipo aqui. Que bom que aconteceu antes dele casar, não é verdade? O outro caso foi que um rapaz tinha uma namorada na igreja
As colegas, as amigas, deram uma ideia para ela ir no retiro. E era um retiro de carnaval, não é? Só que o namorado dela estava trabalhando, iria trabalhar durante esse carnaval. E ele conversando com ela, ele disse: olha, eu acho que você não tem que ir não, sem mim não. Se eu pudesse ir, você iria, a gente pode ir juntos. Acontece muito isso também, gente, quando você está trabalhando em algum local e tem festas da empresa e muitas das vezes acontece da pessoa, do seu marido ou da sua esposa, dizer que não pode família, que é só para funcionários. Eu sei de vários casos de traição onde o marido depois descobriu que a família dos outros ia, só ele que a esposa não convidava. Aí depois ele descobriu que a esposa traía ele com um funcionário. Então acontece muito isso. O casal tem coisas que são convidados a fazer, mas que isolam o parceiro, não permitem que o parceiro vá. Teve um caso também esses dias que eu vi que a esposa ia ter que jantar com o chefe e ela dizia que era trabalho, o marido dizia que não aceitava que ela fosse, e ela falou assim para ele: agora que você falou que não quer que eu vá, agora mesmo que eu vou. Aí depois ele descobriu que ela estava de caso com o chefe. Isso aí é indício fortíssimo, quando a pessoa quer fazer coisas sem a participação do companheiro ou da companheira. Outras pessoas, ela já está pensando em outras pessoas. Aí a garota foi e bateu o pé, disse que ele tem que confiar nela, e as mulheres e os homens se enganam muito quanto a isso de confiança. A confiança, gente, é o seguinte: se a sua esposa é convidada para uma festa da empresa dela, ela tem que falar assim com o pessoal da empresa: eu só vou se o meu noivo for, ou se o meu marido for, ou se o meu namorado for. Ah, não pode, é só para funcionários. Aí ela tem que responder assim: então eu não vou. Isso é confiança. É assim que você adquire confiança. Não é batendo o pé e indo nas coisas sem o seu companheiro ou sua companheira. Se a pessoa da sua vida não é bem-vinda ou bem-vindo em algum local, esse local também não é para você. É a mesma coisa com relação aos filhos. Se você é convidado para uma festa e alguém fala: seus filhos não podem vir, você também não deve ir. Porque se os seus filhos não são bem-vindos, você também não é. Estão entendendo? Então a confiança não é você permitir que a pessoa faça tudo o que quiser. A pessoa que está querendo confiança, ela tem que se impor e dizer que só vai se o companheiro for. Eu só vou se a minha esposa for. Se ela não puder ir, eu também não vou. É assim que é a confiança. Vai acontecer alguma coisa que você vai ter que ir sem a presença do seu companheiro ou da sua companheira. Mas ali já existe confiança, porque você faz questão de ter a presença do seu companheiro ou da sua companheira, porque isso é importante para você. Dessa situação, desse comportamento, é que vai nascer a confiança. Agora, quando você quer fazer tudo longe, é porque você está tramando alguma coisa. Já está acontecendo alguma coisa, ou você quer fazer alguma coisa, é basicamente isso. Continuando nesse caso aqui, a garota bateu o pé e foi para esse retiro. Só que detalhe, ela foi com mais ou menos umas 5 amigas da igreja. Só que uma das amigas não concordou com a ida dela. Essa amiga disse: eu acho que você fez errado em vir, porque o seu namorado também é da nossa igreja e ele gosta de participar dessas coisas e ele queria vir com você, mas ele estava trabalhando. Aí ela disse: não, ele é muito ciumento, ele não confia em mim, ele acha que eu vou fazer alguma coisa errada. Aí chegaram lá, tinham pessoas de várias igrejas, aí essa garota ouviu uma conversa das meninas que foram com ela, de um carinha que elas acharam bonito. Essa amiga que eu estou falando aqui, que foi contra a ida dela, ela olhou, viu a garota que dizia ser fiel, que não quis a presença do namorado,
se encantou pelo outro rapaz, achou o rapaz lindo. Ela falando que achou o rapaz lindo. O rapaz percebeu, veio nela, começou a conversar com ela e essa garota começou a filmar. Começou a filmar, aí essas conversas, ela sempre estava junta e tal, todas juntas ali, e a garota super feliz, a namoradinha fiel, não é? Super feliz, super contente com a presença do rapaz. Num determinado momento, o rapaz chamou ela para ir lá num jardim que tinha nesse local do retiro. E essa garota foi na surdina, bem quietinha, e foi atrás. Quando chegou lá, ela pegou o casal se beijando. O rapaz com a namoradinha fiel, que exigia confiança, que exigia liberdade. E ela filmando tudo, eles se beijando. Eles se beijando, ela terminou de filmar, enviou a mensagem para o namorado da garota. Automaticamente o rapaz foi e ligou para ela, para namorada, agora ex, né? E falou para ela assim: parabéns, você exigia tudo de mim e eu não podia exigir nada de você. Você queria que eu tivesse confiança em você, mas você não teve respeito por mim. Essa imagem que eu vou mandar para você, eu já mandei para sua família. E eu espero que você reflita para um próximo relacionamento que você tiver, que você aprenda com seus erros e não magoe outra pessoa. Aprenda a ser mulher de verdade. Aí ele foi e mandou o vídeo para ela. E ela começou a chorar, desesperada, percebeu que tinham várias ligações dos pais dela, da família dela, e ela passou uma grande vergonha, uma grandíssima vergonha. As palavras dele foram bem importantes. Eu espero que ela aprenda a ser mulher, porque muitas se acham mulher, mas poucas agem como deveriam agir. É a mesma coisa no caso dos homens. Muitos acham que são homens, mas não agem como homens de verdade. Então serve para todo mundo quando a pessoa tem esse tipo de conduta errada. Serve para todos os casos. Agora essa história aqui é a última e é bem rápida também. Tinham três moças que eram casadas, não é? Um dos rapazes era marido dessa principal aqui da história. A irmã dele também era casada e estava nesse evento também. E a cunhada dele, que era casada com o irmão dele. Só que detalhe, ele iria trabalhar nesse carnaval, na barraquinha de bebidas, drinks, essas coisas, na Avenida do Carnaval. O irmão dele, que era casado com a outra personagem da história, iria trabalhar no trio. Ele ficava no trio, cuidando das coisas lá no trio. E o outro participante dessa história estaria trabalhando também, mas não tinha nada a ver com o carnaval. Era o marido da irmã dele. Aí o combinado foi que as três mulheres, né, a esposa dele, a cunhada dele e a irmã dele, as três casadas, ficariam juntas ali próximo à barraca, curtindo o evento, né? Carnaval, Bahia, todo mundo dançando, trio elétrico. Detalhe, passou uma galera, eram os caras fortes, galãs, bonitões, estilo modelo, não é? E ficaram dançando próximo a elas. Nisso esse marido percebeu isso. Ele olhou assim, viu elas dando risada, elas dançando também com os caras assim na frente e tal, e os caras falando alguma coisa para elas. Mas ele trabalhando, né? Ele tinha que ficar ali cuidando das tarefas dele. Mas ele percebeu que o outro que estava lá em cima, lá, o irmão dele, estava prestando atenção nelas, nas três, ele lá em cima do trio, ele prestando atenção. Nisso, ele trabalhando, ele não percebeu que as três saíram da visão dele e foram para trás do trio, onde ele não conseguia ver. Ele ficou olhando, tentando achá-las, mas não encontrou. Mas o de cima estava vendo tudo. Ele correu para o outro lado e ficou lá escondido olhando para baixo. As três se aproximaram do trio e ficaram se beijando com três dos caras que estavam lá assediando elas. Os magníficos, os homens maravilhosos, sedutores, lindos e perfeitos. Se é que vocês me entendem, não é? Que é o objetivo de muitas mulheres, não é? Elas querem homens desse tipo.
Aí os caras ali com elas, altos beijos, e eu não sei se vocês sabem, eu já presenciei isso porque eu trabalhei como segurança em eventos assim. Rola de tudo, gente. Até bateção de virilha no meio de todo mundo. Eu tô falando isso para vocês porque eu trabalhei praticamente a minha vida toda como segurança em eventos assim. Então eu presenciei todo tipo de coisas, inclusive isso, bateção de virilha no meio de todo mundo. E para espanto do cara que já estava gravando a situação toda, porque ele tinha que mostrar para o irmão dele, que uma era a mulher do irmão, a outra era a mulher dele e a outra era a irmã dele. Quer dizer, a própria irmã participando da traição das outras mulheres que eram casadas com os irmãos dela. E ele filmando tudo, desesperado, chorando. Vocês acreditam que no meio de todo mundo ali atrás, ali, que tinha muita gente em volta do trio, e elas começaram a bater virilha com os caras e, detalhe, sem proteção. No ferro puro. Os caras não usaram camisinha. E elas estão lá curtindo com os caras lá. Ele filmou tudinho friamente. Quer dizer, nem tão frio, né? Porque ele estava chorando que nem uma gazela louca. Mas ele filmou tudinho. Quando elas saíram, retornaram para dançar lá na frente, onde estava o marido de uma delas trabalhando, e o marido sem saber de nada. Esse outro desceu do trio, chamou as três e foram sair dali. Já tinha ligado para o outro também, que era casado com a irmã dele, e foram para casa. Fizeram uma reunião, as mulheres sem entender nada. Ele foi e mostrou a filmagem para todo mundo. Os pais das mulheres, a família toda, estava todo mundo junto sem saber o que estava acontecendo. Aí elas começaram a chorar, pedindo perdão, disseram que se encantaram com os caras seduziram elas, dizendo que ninguém descobriria, e foi um momento de fraqueza, que elas amavam os seus maridos, e esse papo fiado todinho. É claro que os casamentos terminaram, não é? Agora vem a parte, digamos assim, do karma. Os caras sofreram muito, horrores. Principalmente esse que filmou tudo. Ele ficou desesperado, pensou até em fazer besteira. Mas o irmão não deixou. O irmão falou, nossa, cara, tem muita mulher no mundo. A gente ainda pode encontrar alguma mulher de valor. A gente ainda pode encontrar uma mulher digna. Detalhe do karma. A esposa desse que filmou a ação de traição das três, ela engravidou do cara, a irmã deles continuou a ter um relacionamento com esse cara, ele gostou dela e ela ficou com ele. O marido dela, vocês não vão acreditar, cometeu uma besteira com a própria vida. Olha só, que tragédia. E ela foi viver com esse cara, com esse outro cara. Os pais dela cortaram qualquer tipo de relação com ela. Essa esposa do cara que filmou, que ficou grávida, perdeu a criança um tempo depois. E ainda continuava a implorar para o marido aceitá-la de volta. De tantas negativas dele, ele acabou encontrando uma outra mulher. E ela pegou e fez uma besteira também com a vida dela. Ela finalizou a vida dela. E a que é principal da história, o marido não perdoou, não queria papo com ela, a família também saiu fora dela, não queria contato com ela, e ela contraiu uma doença sexualmente transmissível. Ela adquiriu HIV. Olha o quanto de tragédia aconteceu numa história única, num momento de escolha errada, num momento de atitude errada, de comportamento errado. Se elas tivessem ficado ali onde elas estavam, sob a supervisão do marido de uma delas, iriam acontecer as cantadas, porque os homens não respeitam mesmo e saem cantando todas, casadas, solteiras, e em carnaval, gente, todo mundo se beija. Às vezes você passa, o cara tá com a namorada, ele sai, beija outra ali, outro cara vem, beija a namorada dele aqui, e é uma loucura, é uma doideira. Quem participou de carnaval, ou trabalhando, ou curtindo, já deve ter visto um monte desse tipo de coisa. É coisa que eu não posso nem falar aqui, de tão absurdo que é. Então acontece.
A meu ver, eu acho que se o marido estava trabalhando, ela deveria ficar na barraca junto dele, do meu ponto de vista. E se não pudesse ficar na barraca, ela ficaria em casa. O certo para mim seria esse. E como o outro que não pôde estar ali porque estava trabalhando. Ele estava em outro local trabalhando, não sabendo de nada que estava acontecendo. E depois aconteceu a desgraça. Olha o quanto de pessoas acabaram perdendo suas vidas por causa de comportamentos idiotas, impensáveis. Você tomou decisões erradas. É um absurdo, mas é algo que acontece muito. As pessoas, como eu digo, elas não se importam com as outras pessoas. Elas somente se importam com seus desejos, com suas vontades. A irmã deles teve o marido que fez uma besteira, depois ela foi abandonada por esse amante do carnaval, que ficou com ela há algum tempo, e ela também, inspirada na atitude do ex-marido e da cunhada, que também acabou fazendo a mesma besteira que o marido dela, ela também acabou fazendo o mesmo. De todos eles, a única que permaneceu viva foi essa que eu falei que era a principal, que contraiu HIV, e os dois irmãos, que seguiram suas vidas. E seguiram suas vidas com lucro, obtendo sucesso. Eles encontraram outras pessoas depois para se relacionar. Mas essa principal perdeu a cunhada, a concunhada, participou de uma situação onde que várias pessoas perderam a vida e ela com uma doença grave que não tem cura. E ela vai ter que conviver todos os dias da vida dela com esse fato, com essa maldição. Então, quando a gente faz coisas desse tipo, a gente atrai maldição. Não é porque o mundo está perdido, não é porque o mal dominou no mundo e até dentro das igrejas, onde você vê pessoas com comportamentos que não são de acordo com o que está na Bíblia. Muitas pessoas de igreja faz um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Comportamentos, atitudes erradas, fazendo outras pessoas sofrerem. Então, se você vê isso e acha que isso é o certo, isso não é o certo. Quando a TV mostra essas coisas como normal, isso não é normal. Normal é você fazer o certo. Anormal é você fazer o errado. Normal é você ter saúde. Anormal é você ser doente. Normal é você ser fiel. Anormal é você trair. Estão entendendo? Estão querendo normalizar algumas coisas que não são normais. Normal é você respirar. Anormal é você parar de respirar. Viver é normal. Morrer é que é anormal. Porque quando nós fomos criados, eu não sei se vocês sabem, foi para ter vida eterna. Mas por causa de coisas anormais que foram praticadas, o ser humano perdeu isso de vida eterna. O castigo foi deixar de viver no paraíso. Então, o normal é a vida, o anormal é a morte. Mesmo que a gente saiba que algum dia nós vamos morrer. Mas é anormal, não era para ser assim. Estão entendendo? E mesmo que as coisas erradas aconteçam, não significa que são coisas normais. O normal é o certo. Você ter a mente boa, com pensamentos perfeitos, pensamentos corretos, ter lucidez, é normal. Anormal é você ter algum problema, é você ser um psicopata, é você ter algum problema mental. Isso é ser anormal. Uma pessoa com um juízo perfeito é considerada normal. Uma pessoa com um juízo duvidoso, meio perturbado, é considerada uma pessoa anormal. Estão entendendo? Isso é bem dividido. Um casamento onde o casal conversa, onde o casal diz tudo um para o outro, não tem segredos, é fiel um com o outro, isso é ser normal.
Quando não tem isso, quando é tudo ao contrário, tem traições, brigas, isso é anormal. Não significa que acontece com mais frequência algo que esse algo seja normal. O certo é que é o normal. O errado é o anormal. Estão entendendo? E mais uma vez a gente termina um vídeo, né, onde a gente tenta esclarecer as coisas para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscrevam-se para ajudar o nosso canal e até o próximo. Tchau, tchau.